quem falava isso era Odebrecht Filho, certo? Se referindo ao amigo do pai dele. O amigo do pai dele era Lula e o amigo do amigo supostamente seria Dias Toffoli. Dias Toffoli quebrando aí uma série de protocolos e violando questões jurisdicionais, instaura esse inquérito e passa para Alexandre de Moraes, que retira a matéria do ar, ou seja, censura. Então, você tem um juiz umbilicalmente ligado, não só ao PT, mas também a Lula e também a Odebrecht, decidindo, tomando uma decisão dessas. Então, é de se pensar que talvez, juridicamente, judicialmente, ele não seja, né, a pessoa mais qualificada para proferir esse tipo de decisão, mas aí eu jogo aí para os especialistas, certamente não deve haver nenhum impedimento formal, talvez moral, pelo histórico que eu acabei de ler. Zé, foi uma pá de cal na Operação Lava Jato, essa decisão? Bem, primeiro eu repilo com absoluta veemência e me solidarizo com o ministro Dias Toffoli. As acusações que foram feitas a ele aqui, que no fundo atingem e o acusam de parcialidade, elas são absolutamente incorretas, porque se fala de uma biografia até antes da posse. Não foi citado nenhum ato pós-ministro. Dias Toffoli tomou várias decisões contra o presidente Lula. Eu, inclusive, critiquei decisões que ele tomou publicamente. Dias Toffoli agiu com independência, mesmo quando eu discordo. Da mesma forma que eu diria do advogado-geral da União nomeado por Jair Bolsonaro, um homem digno que é André Mendonça. Ou seja, eu não posso atacar a honra e a dignidade de ministros quando eu discordo de decisões e aplaudi-las quando eu acordo. Seguramente muitos dos que estão atacando o Dias Toffoli hoje aplaudiram a ele quando ele não liberou o Luiz Inácio Lula da Silva para ir ao enterro do seu irmão, ou quando ele votou contrário à sua liberação para que ele pudesse ser candidato. Ou seja, eu não posso fazer isso com a dignidade das pessoas, eu me solidarizo com vigor com o ministro Dias Toffoli. Ele é um ministro correto, mesmo quando eu discordo dele. Não se pode fazer isso com as pessoas. Acho incorreto, acho errado. Discutamos ideias, mas não atinjamos as ideias a partir de atingir a credibilidade das pessoas. Acho isso péssimo, acho isso horrível, não só para ministro da Suprema Corte, mas em geral contra qualquer pessoa no país. Não é assim no Estado de Direito. Discutamos ideias e não tentamos atingir a imagem do mensageiro, acusando-o de parcialidade, sem atacar a ideia que efetivamente ele coloca. Mas, se o Caio me permite, houve um erro conceitual no teu conceito de inocência, Caio. Basta ler a Constituição brasileira que inocência não é aquele que não cometeu um crime. Inocência, segundo a Constituição, é aquele que não teve sentença transitada em julgado. Por favor. Esse é o conceito jurídico. Quem não cometeu crime você pode achar que alguém cometeu, eu acho que alguém cometeu, esta pessoa, até que ocorra o trânsito em julgado no Estado de Direito, é inocente. Esse é o conceito jurídico penal de inocência. E não aquele conceito que eu quero, dizendo Jair Bolsonaro é inocente. Aí me interessa falar que não teve trânsito em julgado. Lula é inocente, mesmo tendo um processo anulado. Não. Há um critério para definir a inocência de Jair Bolsonaro, de Lula, dos meus amigos, dos meus inimigos. É trânsito em julgado. Assim diz a sentença, assim diz a Constituição, assim diz o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário desse país, tem que ser respeitado, mesmo quando não decida aquilo que eu quero. É assim que se age numa democracia, e não atingindo pessoas efetivamente pelo fato de eu não gostar do seu passado e não analisar a sua conduta no presente nem analisar suas decisões. Fosse assim, eu estaria criticando duramente o ministro André Mendonça, porque ele foi advogado-geral da União da mesma forma que Toffoli foi de Jair Bolsonaro. Toma decisões que eu não concordo, toma decisões que eu concordo, mas é um homem sério, um homem digno e como tal tem que ser respeitado. Eu acho que nós temos que perder um pouco essa mania de atingir pessoas desta forma, especialmente autoridades públicas, que tomam decisões fundamentadas. Eu não li a decisão do Dias Toffoli, não tive tempo, cheguei agora de viagem. Mas são 120 páginas que eu folhei muito bem fundamentadas. E mais, quero dizer o seguinte, Caio. De fato, Lula teve seus processos anulados por suspeição. Agora se avança. Nessa decisão do Dias Toffoli, mostra não só a suspeição, mas mostra-se que um juiz suspeito articulou dolosamente para conseguir eleger aquele, não sei se está nisso, mas agora é dedução minha, para eleger Jair Bolsonaro, tirando o Lula da disputa. Isto é fato.
Quando ele divulgou, por exemplo, a delação do Palocci, não poderia tê-lo feito. Não poderia tê-lo feito, a lei não permite. Agiu com abuso de poder. E vi que Toffoli cita essa situação na sua decisão, dentre tantas outras. Então, por favor, vamos respeitar a democracia, vamos criticar decisões, mas nunca, jamais atingir reputações, assassinar reputações, mesmo daqueles com quem nós não gostamos de conviver ou de ver em cargos públicos. Assim é a democracia. Numa ditadura, aniquilam-se as pessoas para acabar com as ideias. Na democracia, respeitam-se as pessoas para se combater as ideias. Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, a gente vai continuar esse debate, mas amanhã, porque... Eu fui acusado aqui publicamente de fazer uma imputação. 30 segundinhos agora para cada um. Qual acusação que eu fiz à honra do ministro? Eu li dados biográficos e critiquei uma decisão com base em argumentação do Ministério Público. Zé, de verdade, se a gente vai perder a mania de atacar as pessoas, comece perdendo a sua mania de me atacar. Eu não fiz nenhuma ilação. Eu li um editorial do Estado de São Paulo apenas com dados biográficos. E, claro, a ideia que eu estou discutindo é uma ideia ampla de suspeição. E não ponha palavras na minha boca. Eu falei de forma muito clara que era inocência no seu sentido amplo, citando a definição do dicionário que eu repito aqui para o senhor. Inocente. Que ou aquele que não cometeu crime não tem a ver com a discussão penal. A discussão penal está esgotada. Não é assim mesmo? Eu não estou falando disso. Agora, é muito possível a pessoa ter cometido crime e o Estado ter perdido o direito de persecução penal. O crime pode ter prescrito, por exemplo. Cometeu um crime, mas o Estado não pode mais persegui-lo. Cometeu o crime, mas a ação penal foi anulada. Então, eu nunca disse isso. Eu não estou fazendo confusão sobre nada. E, de novo, não reconheço nenhuma ofensa pessoal ao ministro, a não ser que ler a sua biografia seja uma ofensa. Um minutinho só, Zé, para você. Em primeiro lugar, Caio, eu não aceito que ninguém fale de forma imperativa comigo. Nem meus pais fariam mais isso. Não aceito que você fale, não ponha nas minhas bocas. Ou na minha boca, perdão. Você pode dizer, discordo, você está errado, mas não ponha, não me dê ordens, Caio. Você não manda em mim, você é igual a mim. Segundo lugar, é importante ter claro ainda que você leu uma biografia parcial de Dias Toffoli antiga. Você não leu o que a biografia dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Esqueceu de ler. E ao fazer isso, eu não te acusei, cara. Eu não falei que você é isto, aquilo outro, que é suspeito. Não me dirigi a você, me dirigi às suas ideias. Sabe por quê, Caio? Porque eu me dirijo às ideias. Eu acho que toda pessoa que age de forma agressiva é um pedido de socorro quando não tem argumentos. E eu não ajo de forma agressiva, eu ajo de forma polida. Eu ataco duramente argumentos. Eu não dirigi uma palavra a você. Eu não tenho por que fazer juízo de valor sobre sua pessoa. Te respeito imensamente como comentarista. Agora, a sua ideia de ler parcialmente uma biografia antiga do Estadão, sem considerar uma atuação de Dias Toffoli como ministro do Supremo Tribunal Federal, atinge a dignidade dele, atinge a sua condição e o torna suspeito, o que não é verdade. Ninguém é suspeito pelo que foi antes, como André Mendonça não é pelo suspeito por ter sido apoiador e advogado-geral da União de Bolsonaro. Não é assim que se avaliam as pessoas. Portanto, eu estou criticando a tua ideia, a tua pessoa, eu tenho em altíssima conta. Eu não atinjo mensageiros para atacar ideias. Muito bem, amanhã os dois hoje vão ter a tarde para rever